Você acompanha o que acontece aqui na Câmara dos Deputados? Participa de manifestações populares na rua quando o governo faz algo que você acha questionável? Ou fica só falando mal dos políticos e não toma nenhuma atitude? Pois é, a sua participação política como cidadão, não só como eleitor, mas também como atuante no dia a dia, é fundamental para o funcionamento da democracia e do país. Mas a participação do povo no poder é suficiente? É adequada? Funciona? O Participação Popular vai conversar sobre isso com a deputada Keiko Ota, do PSB paulista, com Jaci Afonso de Mello, secretário nacional da CUT, Central Única dos Trabalhadores, com Carlos Alves Moura, diretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, e com Tássio Santos de Brito, dirigente da UNE, União Nacional dos Estudantes. Eu vou começar então, deputada, com a senhora perguntando o seguinte: a sua participação mais ativa em algum tipo de movimento veio, infelizmente, motivado por uma tragédia pessoal? É isso, deputada? Foi realmente com o sequestro seguido de morte do meu filho Ives, com 8 anos, né? Ele foi levado da minha casa e pelos nossos próprios seguranças. E como ele reconheceu, eles mataram na mesma noite, enterraram debaixo do berço com 2 tiros. E daí em diante, nós dedicamos corpo e alma para esse trabalho, para mudar o Código Penal, endurecer a lei mais forte, e ao longo dos 13 anos. E foi isso que trouxe a senhora Isso, até aqui realmente. Agora como deputada federal? Isso, é isso? como o trabalho foi crescendo muito, né, e apoio a vítimas de violência, números foram crescendo, e a gente viu as necessidades que realmente precisa encarar, e chegando até aqui na política. Agora, deixando um pouco de lado essa tragédia, deputada, antes disso, em algum momento a senhora tinha pensado em se engajar em algum tipo de movimento que pudesse, enfim, reivindicar alguma coisa que fosse importante, necessária para a sociedade, ou isso nunca tinha passado pela sua cabeça? Nunca. Eu só pensava na questão do material. Nós estávamos com um grupo muito grande de lojas, e só pensávamos no trabalho. Nunca, jamais. E hoje, graças a Deus, né, com a partida do Ives, a gente viu esse lado mais humano, que realmente é o que me faz mais feliz hoje. Vale a pena? Vale a pena. Agora, Jaci, a luta não é muito fácil, né? Se engajar em movimentos, reivindicar, lutar, vir à Câmara dos Deputados, ir ao Senado, enfim, reivindicando causas diversas, é uma luta meio árdua, não é? É difícil, mas é gratificante. Acho que a vida de um sindicalista, de um militante sindical, não é uma profissão, é uma missão. Então, portanto, ele tem que ter compromisso com aquela categoria que ele representa. Eu sou bancário aqui de Brasília, sou funcionário do banco há 33 anos. Então, portanto, vi aqui vários movimentos em Brasília, né, para reconquistar o sindicato, para colocar o sindicato à luta dos trabalhadores. Fizemos bastante greve. Viemos aqui no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, a reivindicar... A CUT frequenta muito o Congresso Nacional. A CUT frequenta em todos os movimentos. A CUT tem 7 milhões de associados aos seus sindicatos, são 3.400 sindicatos, a quinta maior central sindical do mundo. Nós atuamos bastante aqui em Brasília, desde o nascimento da CUT em 83. Eu lembrava até antes de começar o programa, a primeira manifestação da CUT aqui foi em outubro de 1983. Logo em seguida nós lançamos a campanha das diretas, em novembro de 83 em São Paulo, e culminou naquela campanha belíssima das diretas. Eu estava aqui no dia 25 de abril de 84, no dia que o Congresso, infelizmente, não aprovou as eleições diretas. Estávamos aqui na campanha do impeachment, né? O Moura, que também é da CNBB, foi aqui no Senado, em maio de 92, que nós lançamos o movimento Ética pela Política. CUT, UNE, né? O Lindbergh, que era o presidente da UNE, hoje é senador. O ex-presidente da República, que foi deposto através da questão democrática pelo impeachment, é senador também. Então, foi num momentos importantes de várias lutas aqui. A CUT e as demais centrais sindicais faz todo ano aqui a Brasília uma chamada Marcha da Classe Trabalhadora. No mês de dezembro, todas as centrais sindicais
apresentam a pauta ao Congresso e ao governo. Tássio, reunir estudantes em busca de melhorias por ensino, enfim, pela qualidade do ensino, é fácil hoje em dia? Relativamente, né? Nós temos um problema no Brasil que eu acho que é gritante, eu acho que esse novo período tem que tratar dele, que é a questão da política, como ela é feita e como ela é colocada e como ela está institucionalizada no Brasil. Por quê? Hoje, ao mesmo tempo que o jovem tem essa, naturalmente, né, essa ânsia de transformação, de mudanças, o sistema político brasileiro que está colocado hoje, ele é muito falho. Nós temos pouco mecanismo de participação direta da população. O Brasil é um país que não tem plebiscito, não tem referendos, né? Um país que ainda não conseguiu uma democracia jovem, mas ainda não conseguiu, né, intensificar essa participação direta da sua população. É um país em que você vê a Câmara de Deputados, por exemplo, o Senado. É uma representação do povo e dos estados, mas ela é de um certo grau distorcida, porque a forma como se dá o sistema político hoje, de eleição, a forma eleitoral, né, a supervalorização do poder econômico nas eleições, isso transforma, na verdade, isso faz uma distorção, na verdade. Então a correlação de forças na Câmara e no Senado, nem sempre ela é da mesma forma que está na sociedade. Qual é o problema que isso causa? Causa que as pessoas acabam não se sentindo, em alguma medida, representada por aqueles e aquelas que estão lá representando. Por exemplo, não tem dúvida que a sociedade brasileira hoje é a favor da educação superior de qualidade, pública, gratuita, socialmente referenciada. Grande maioria da população se pergunta isso, mas nós temos muita dificuldade na Câmara, tanto na Câmara quanto no Senado, de aprovar projetos e reformas que caminhem para isso, porque é uma distorção lá no começo, na eleição, de quem vem para cá representar a sociedade. Carlos, aprovar projetos, ele estava falando de aprovar projetos, enfim, ele falou de uma causa específica, mas aprovar projetos aqui na Câmara e do Senado, ou a dificuldade de se aprovar, é algo que o senhor conheceu bem de perto, sobretudo no ano passado. Exatamente. Nós, no ano passado, né, propusemos um projeto de iniciativa popular, chamada Ficha Limpa, que hoje é a lei número 135. Tivemos uma relativa sorte, porque a nossa proposta não demorou muito tempo aqui no Parlamento. Mas vocês também não baixaram a guarda. É evidente, nossa, era uma vigilância constante, né? E tivemos muito apoio do então presidente da Casa, o hoje vice-presidente da República, também quando foi para o Senado, e um diálogo muito grande nosso com os parlamentares. Agora, há uma experiência grande, porque em 1998 nós aprovamos a Lei 9840, também por iniciativa popular, né? Trouxemos aqui, àquela altura, 1.300.000 assinaturas e agora 1.600.000 assinaturas. Eu penso que quanto mais a sociedade se organiza e vem ao parlamento com as suas propostas, elas têm grande chance de serem aprovadas. Eu me recordo que, por ocasião da Constituição, nós, Movimento Negro, conseguimos aprovar o inciso 42 do artigo 5º, que é aquele que pune a prática do racismo. Em seguida, conseguimos apoiar a Lei Caió, que disciplina esse artigo 42. Há também os artigos 215 e 216 da Constituição, todos eles voltados para um combate à discriminação, ao preconceito e ao racismo contra a comunidade negra. Agora, é preciso não baixar a guarda. Nós aqui, reunidos, né, precisamos juntos... Sempre alerta, né? Sempre alerta, sempre alerta. Deputada, hoje em dia, com a internet, com as redes sociais, mobilizar ficou mais fácil, não é? Com certeza. A minha eleição foi praticamente na internet. Foi uma proposta, né, que contagiou as pessoas, e também esse trabalho de longos dos 13 anos. Claro. E tem um histórico. Tem um histórico muito grande, e esse clamor, né, na época nós conseguimos, mobilizamos o Brasil todo, junto do meu marido, quase 3 milhões de assinaturas, prisão perpétua